Testamento. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: que me queres dar, e eu vos-lo entregarei. E eles lhe passaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhes: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegado a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse-lhes: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o trairia, disse-lhe: porventura sou eu, Rabi? Ele disse-lhes: tu dissestes. Mateus capítulo 27, um capítulo depois agora. A partir do versículo 3 até o 5. Mateus 27, do 3 ao 5. Então Judas, o que o trairia, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Deus, nos ajuda nessa noite. Nos dá do teu melhor, nos usa e nos fortalece, nos esvazia, nos perdoa pelos nossos pecados e transgressões, mas também nos usa para o louvor da tua glória. Que a tua palavra, ela se multiplique e alcance a cada coração que nos ouve. Te glorificamos, ó Rei, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria falar um pouquinho da história de um homem chamado Judas Iscariotes. Mas antes de adentrar no texto que lemos, eu queria mencionar uma história de uma pequena cidade. Há muitos anos atrás, onde nessa cidade passava-se uma estrada de ferro, uma via férrea. E pelo menos 2 vezes no dia, aquela locomotiva ia muito cheia, carregando pessoas, crianças, jovens, adolescentes, senhoras e senhores. E foi incumbido a tarefa a um homem de cuidar desta estrada. Ele tinha a incumbência de deixar
a estrada, a via férrea perfeita para que não houvesse nenhum descarrilhamento daquele trem. Ele era o responsável por avisar qualquer tipo de imprevistos que acontecesse, para que o maquinista pudesse mudar a sua rota. Pois bem, em um determinado dia, aquele homem decide, durante o dia, deixar o seu trabalho e seguir rumo a um bar, para distrair com os amigos, tomar a sua bebida, espadecer a sua mente e poder ali desfrutar daquele ambiente. O problema é que um grande temporal caiu naquele dia. A chuva assolou muito forte. E um pedaço daquela via férrea foi levado embora, causando assim um abismo muito grande. E naquele mesmo dia o trem seguia o seu destino. Sem nada saber, sem nenhum tipo de ocorrência. Na primeira curva que o trem faz, ele se depara com um grande abismo. A estrada de ferro quebrada. Aquele trem descarrilha e cai engolido por aquele abismo. Centenas de pessoas são imprensadas por aquele bolo de ferro retorcido. Muitas crianças mortas, jovens, mulheres. E ao sair daquele bar, aquele homem sabe daquela notícia. Era tarde demais. Ao chegar no ambiente, ele vê um cenário trágico. Um cenário de morte, de dor, de sofrimento, de tortura. Era muito tarde. Desesperado, aquele homem grita: "Oh, se eu tivesse ouvido! Oh, se eu tivesse dado ouvido!" Não muito diferente e bem semelhante, assim, a história deste homem chamado Judas. Um homem que teve grandes oportunidades na vida. Um homem que foi selecionado e escolhido pelo próprio Jesus para ser apóstolo do Senhor. Um homem dotado de sabedoria. Não era em vão que ele cuidava das finanças, da tesouraria do reino do Senhor. Era um homem muito capaz e estudado de tomar contas das finanças. Uma tarefa árdua, difícil. Um homem que era sábio e que tinha total confiança dos seus companheiros. Não foi à toa que Jesus passou a noite em oração. Não foi uma escolha por um acaso. Não foi uma escolha pelo destino. Foi uma escolha guiada pelo próprio Deus. Jesus chama os 12, dentre os 12 está este homem. E é sobre ele que vamos conversar aqui nessa noite. Judas Iscariotes. E é sobre este tema que iremos conversar. As lições da vida de Judas. E para iniciar é importante lembrar da oportunidade que este homem teve. Um homem que não era tão reconhecido em sua cidade. Não tinha fama, não tinha status.
mas que depois de um período, ele começou a andar com o próprio Jesus. Era um homem que passou do nada a ser admirado por todos. Era um homem que não era qualquer pessoa. Foi um homem escolhido a dedo por Deus. Que oportunidade, meus irmãos. Que privilégio. Foi um homem que viu o que muita gente não teve a oportunidade de ver. Um homem que viu Jesus multiplicando os pães, curando cego, aleijado, paralíticos, coxos. Um homem que viu Jesus ressuscitar pessoas. Um homem que aprendeu durante 3 anos com o próprio mestre. Um homem que teve oportunidade de crescer no reino de Deus. Mas é aqui onde está uma das grandes lições para a nossa vida. É que o fato de eu vir para a igreja todo domingo, o fato de eu ser o diácono, o presbítero, a diaconisa da igreja, não revela o meu caráter. O fato de você se sentar aqui neste banco, nesta cadeira, nesta noite, não diz totalmente quem você é. Judas andou com Jesus. Mas ele não revelou o seu caráter de forma plena. Isso foi realizado de forma progressiva. Foi aos poucos que Judas começou a mostrar quem ele era. A princípio, um homem dotado de sabedoria, que cuidava das finanças. Mas ao longo do tempo, este caráter foi corrompido. Corrompido pela soberba, corrompido pela ganância. Judas começou a roubar os tesouros da bolsa. E aos pouquinhos começou a demonstrar quem de fato ele era. A ponto tal de ter um episódio onde Maria chega e derrama um vaso de alabastro precioso, um perfume muito caro, aos pés de Jesus. O aroma toma conta de todo o ambiente. E não só isto, mas Judas foi o primeiro a falar: olha, este perfume isso é um desperdício. Porque este perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. Judas já começa a mostrar não mais o interesse pelas pessoas, mas a ganância pelo dinheiro. E aí é onde a gente deve ter muito cuidado, meus irmãos. Porque a palavra diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Não é nenhum pecado você ser rico. Não é nenhum pecado você ter dinheiro. O pecado é o dinheiro lhe ter. E agora Judas começa a deixar o sentimento de ganância, de orgulho, de soberba e uma série de coisas que englobavam a sua vida. Tudo pelo dinheiro. Ele começa a roubar, mas de forma muito sigila, discreta. Nenhum dos seus 11 amigos apóstolos desconfiava de Judas. Pelo contrário, eles confiavam cabalmente. Você sabe aquela pessoa que você diz: rapaz, fulano é um exemplo. Fulano é assim, é assim, é assim. Rapaz, eu me espelho em fulano e eu queria ser igual a fulano.
Aí, num determinado tempo, estoura a bomba. Bum! Aconteceu isso com fulano. Aí você, não, isso não pode acontecer uma coisa. Um fulano. É porque sua expectativa estava meramente em um homem, em uma mulher, no ser humano, que é cheio de falhas, dotado de pecado. Como Paulo falou, que miserável homem que era. Mas Jesus já sabia de todo o cenário. E Judas perde a oportunidade de crescer no reino do Senhor, de experimentar o melhor de Deus. Quantos crentes estão perdendo exatamente hoje a oportunidade de adorar a Deus? Quantos crentes estão exatamente hoje perdendo a oportunidade de estar em uma íntima comunhão com seus irmãos? Porque os problemas já cercaram. Os seus projetos talvez foi de água abaixo. Porque parece que não há mais uma saída. E foi exatamente isso que foi acontecendo com Judas. O pecado foi dia após dia tomando conta da sua vida. E Judas nem sequer percebeu isso. Ele foi entrando e mergulhando no pecado. Ele era apóstolo, chamado pelo próprio Deus. Mas isso não isenta Judas de não pecar. Isto não isenta Judas de ser um super-homem. Isto não isenta Judas de não errar. E naquela tarde Jesus chama os seus discípulos, sabendo do que estava próximo a acontecer. Judas já tinha ido ao cenáculo e tinha conversado com os sacerdotes, dizendo: olha, eu entrego ele a você. Por quanto vocês querem fazer isto? E os sacerdotes disseram: eu te dou 30 moedas de prata, se você me entregar ele. Judas fez negócio fechado. Pagaram as 30 moedas a Judas, um valor que talvez desse para comprar, não sei, uma casa, um carro, um bom apartamento, não sei. Mas há pessoas que são exatamente assim. Elas vendem o seu caráter de forma muito rápida. Elas se vendem por pouca coisa. Como diz um velho ditado brasileiro, que todo homem tem seu preço. Judas teve o dele, 30 moedas de prata. Pessoas que se vendem a sua essência, o seu caráter, talvez por muito menos. Diz a palavra que ele buscava a oportunidade certa de entregar Jesus. Não foi uma vez, não foi nem duas. Foram várias tentativas de entregar Jesus. Todas elas foram de água abaixo. Até que um dia Judas está reunido com os discípulos. Jesus querendo celebrar um momento de Páscoa. E disse: olha, vamos nos reunir, vamos ceiar, vamos comer. Era um cenário agradável, um cenário bom, gostoso. Jesus, os discípulos, estava tudo bem. Até que Jesus, quando senta na mesa, ele diz: olha, antes de começar eu quero dizer uma coisa a vocês. Um de vocês vão me trair. Meu irmão, imagine a
cabeça de Judas nesse momento. Ele já tinha vendido Jesus por 30 moedas. Os discípulos se entristecem e começam a perguntar: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Porventura, sou eu? Jesus diz: aquele que eu molhar um bocado e entregar, este vai me trair. Jesus está celebrando e as pessoas nem percebem pela confiança que Judas tinha. Jesus faz isso e os discípulos não percebem. E quando Judas come o bocado que Jesus entrega a ele, ele diz: porventura sou eu, Senhor, que vou lhe trair? Que cara de pau, meu irmão. Mas tem pessoas que são exatamente desse jeito. Elas tramam contra você, elas armam contra você, elas até vendem você, e ainda chega na tua frente e é capaz de te saudar com um beijo. E ainda tem a cara de pau de te chamar de amigo. Foi exatamente assim. Judas perde outra oportunidade. Para quem não sabe, Judas era o nome mais comum de uma mãe colocar naquela época. A palavra Judas significa louvor. Era muito comum a mãe colocar o nome Judas, louvor. Que coisa bela. É tão tal que Maria, a mãe de Jesus, coloca o nome Judas no irmão de Jesus. Aquele que escreveu a carta de Judas lá no final. O irmão de Jesus se chamava Judas. Era muito comum louvor. Mas agora Judas, ele trai o seu próprio nome. Ele desonra o seu caráter. Ele desonra a sua dignidade. Ele desonra o seu nome. Ele destrói tudo aquilo que Deus preparou para ele. E tem pessoas que são assim, meu irmão. Troca o melhor de Deus por prato de lentilha. Troca o melhor de Deus por besteira, por nada. Por achar que já cansei. Essa história de ser crente, eu não posso isso, eu não posso aquilo, é muito chato, o pastor fica de olho. Olha, eu cansei disso, cara. Eu quero viver a minha vida. Vá viver. Viva e seja feliz, da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, como você achar melhor. Você só não vai poder dizer que você não foi avisado, porque lá na frente, o preço vai ser muito alto. E eu não sei se vai dar tempo você olhar para trás e dizer: Senhor, se eu tivesse dado ouvido, se eu tivesse dado ouvido. Talvez seja tarde. E aí, meus irmãos, vai ficar no se eu tivesse dado ouvidos. Como aquele homem que poderia ter salvado a vida de muitos jovens, adolescentes, fazendo o que era para fazer todo dia. Cuidar dos trilhos, ele não cuidou. Era para Judas fazer a mesma coisa. Cuidar do seu caráter, cuidar da sua dignidade, cuidar do zelo do seu nome. Mas ele não quis fazer isto. Meus irmãos, quantos crentes não honram o nome que tem? Eu não estou falando nem de descrente, meu irmão, nem de quem não crê. Quantas pessoas, eu vou usar um exemplo. Pastor, mas eu tenho um cartão de crédito, olha, é 20 mil reais. Eu vou dar o pipoco. Pipoque. A questão é, você vai poder pagar? Não, pastor, posso não. Eu vou pipocar e sabe o que é isso, meu irmão?
Isso é calotagem. Você sabe que não pode pagar e você compra. Sabe o que é isso? Falta de caráter. Sabe o que é isso? Pessoas que ainda não entregaram realmente a sua vida a Jesus, ou talvez pessoas que ainda não tiveram realmente um encontro pessoal com Jesus. Sabe o que Judas tinha na mão? Dinheiro todo dia. Sabe o que Judas faz? Começa a roubar no escondido, no oculto. Ninguém está vendo. Exatamente isso. Ninguém está vendo. Ele olha para um ladinho, ó, não tem ninguém. Os amigos confiam nele, olha para o outro. Os discípulos não estão aqui. Aí dá aquela olhadinha para trás, ó. Está de boa, meu irmão, sem ninguém. Realmente, Judas, olha para cima. Tu pode olhar para um lado, tu pode olhar para o outro, e tu pode olhar para trás. Tu se esqueceste de olhar para cima, Judas. Salmo 139 diz: você pode estar escondido no mais profundo abismo. É ali que o Senhor também está. Não adianta se esconder de Deus, meu irmão. Agora, Judas não dá credibilidade ao seu nome. Destrói tudo que tem, a ponto tal de... Qual a mãe hoje que teria coragem de colocar o nome do seu filho? Judas. Uma coisa que era bela, uma coisa que era linda, louvor, expressão de amor, de louvor a Deus, se tornou em algo trágico, terrível, feio. Sabe por quê, meu irmão? Por conta de uma atitude errada, mesquinha, ignorante, uma atitude egoísta da parte de Judas. Não pense que está na igreja. Não pense que o fato de vir à igreja te traz a salvação. Judas andava com Jesus, meu irmão. A única coisa que faz você de fato chegar até o último dia e subir aos céus é se você beber da água da vida. Se houver uma transformação de fato no seu coração. Se você mudar de caráter, de atitude. Agora para pensar, e ele está lá, e Jesus entrega aquele bocado a ele, e ele diz: sou eu, Senhor, que vou te trair. Jesus olha para ele e diz: tu dizes. Eu não estou dizendo nada. Você diz que é você. Sabe o que acontece naquela hora? E Jesus diz a ele: Judas, faz logo o que tu tem de fazer. Faz o que tu tem de fazer. Judas sai naquele mesmo momento. Os discípulos começam a entender que ele ia comprar alguma coisa. Nem percebe, meu irmão. Os discípulos ficaram pensando: ele vai, sei lá, está faltando alguma coisa que o Senhor mandou ele comprar, e ele vai lá comprar. O cara era um artista, meu irmão. Um dissimulado. E ele corre lá na casa dos sacerdotes e diz: a hora é agora. E aí eles preparam a espada, cavalo, escudo, dizendo: a guerra vai ser agora. E ele diz: olha, eu vou te entregar, eu vou dizer onde é que ele está, e eu vou chegar lá, e aquele que eu der o beijo é ele. Combinado? Combinado. Jesus ceia com os discípulos e Judas nem participa dessa ceia. Come, despede os discípulos e chama 3 e diz: vem cá, Pedro, Tiago e João, vamos orar comigo, porque a minha alma está profundamente angustiada. Vamos orar comigo, meninos. Jesus está no lugar chamado Getsemane, lugar de oração, orando. Quando volta, Pedro, Tiago e João dormindo. Ele nem sequer por uma hora vocês conseguem vigiar. Tenham vigilância, porque está próximo, e volta a orar. E é nesse momento que chega Judas.
arrodeado de uma tropa de soldados. Os discípulos sem entender, e chega Judas e diz: mestre, eu te saúdo. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que às vezes o nosso inimigo não está tão distante da gente? Às vezes a gente encontra ele até na nossa própria casa. Isso é doloroso, mas é um fato. Às vezes encontramos ao nosso redor pessoas que depositamos a nossa total confiança, a nossa total credibilidade. E sabe o que é que essas pessoas às vezes fazem? Elas são capazes de nos saudar com um beijo, nos trair e sair por baixo achando que aquilo vai ficar em oculto. Os soldados, quando vê Jesus, depois do beijo, vão prender, os discípulos se armam, e Jesus diz: não, calma. Vocês estão buscando quem? Não é Jesus? Sou eu. Não precisa de briga. Eis-me aqui. Não precisa de confusão. Não precisa de espada, não precisa de nada. Os soldados ficam pasmos, dizendo: não, eu estou acostumado a ir para a guerra. É pegar a pessoa correndo, ele não quer, mas ele vai. Isso aqui foi diferente. Este está se entregando. Porque, queridos, o cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Só precisava chegar a hora certa, o tempo certo. Jesus não fez isso achando: eu não quero fazer. Não, ele fez isso por amor mesmo. E quando ele é preso agora, sabe o que recai na consciência de Judas? Um peso. O que foi que eu fiz? Porque é exatamente isso que o diabo faz. Ele penetra muitas vezes na sua mente. Ele coloca muitas vezes o seu passado. Você começa a fazer bobagem, besteiras e mais besteiras. E quando você sente aquele: eita, por que eu fiz isso? Aí ele vem na tua cabeça e diz: a culpa é sua. Foi você quem fez. Ou você acha que ele vai dizer: não, calma, fui eu que lhe tentei. Ele vai jogar a culpa e dizer: é sua. Tá aí, ó, crentezinho. Não é tu que se diz isso, a culpa é sua. Judas não aguenta o peso. Estava forte demais, meu irmão. Judas não teve paciência. Aquilo brotou de uma maneira tal que a única alternativa para ele foi tentar a morte. E talvez seja exatamente isso que se passe na cabeça de muitas pessoas. Não há mais esperança, não há mais saída, acabou tudo, a minha vida está destruída. Eu quero acabar com esse sofrimento. As finanças me atolaram, meu casamento foi de água abaixo, eu não tenho mais expectativa de vida, meus filhos caíram na prostituição, eu estou aqui à deriva, eu não tenho mais um leme para remar. Era assim que Judas se sentia. Por que eu fiz isto? Meu irmão, faltava tão pouco. Porque é isso que o diabo faz. Ele coloca na sua cabeça: é você o culpado. Eu não isento, eu sei que as atitudes foram realmente de Judas. Mas, meus queridos irmãos, o que Judas se esqueceu foi que Jesus havia dito algo naquele mesmo dia. Que ele iria ser entregue nas mãos dos pecadores.
que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Iria subir aos céus. Iria dizer: tudo está consumado. Eu paguei o pecado de Judas, o de Pedro, o de Tiago, o da irmã Fabiana, o da irmã Graça, o de Gabriel. Eu paguei. Judas não teve paciência, meu irmão. Sabe qual foi? O que Judas foi fazer? A solução é tirar minha vida. E o diabo começa a dizer: é exatamente isso. Tu és o imprestável. Tu não presta. Tu não serve. Olha o que tu fez. A única alternativa foi tirar a sua vida. Eu não sei quantas pessoas talvez estejam vivendo esta situação de se sentir imprestável, de dizer: eu não sirvo, eu não presto, estou à deriva, estou sem o leme, as ondas já assolaram no barco, eu não sei. Mas eu quero informar a você que naquele tempo Judas estava faltando 2 dias para ver a ressurreição de Jesus. Você não precisa mais ver isto, porque já foi pago lá na cruz do Calvário. O que você precisa é dobrar os seus joelhos, olhar firmemente para dentro de si e com muita convicção e sinceridade dizer: quem aqui não presta é você, Satanás. Porque eu ainda tenho um Deus que pode revivificar a minha vida. Eu tenho um Deus que ainda pode me dar vida, e vida com abundância. Sabe por quê? Porque Ele não está no sepulcro, lá está vazio, Ele ressuscitou. Eu não quero saber a situação que você se encontra, mas eu quero dizer que a alternativa não é tirar a sua vida, a alternativa não é desistir, a alternativa não é perder as oportunidades, a alternativa é dobrar os seus joelhos, reconhecer Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e dizer: Senhor, eis-me aqui, está tudo difícil, está tudo indo de água abaixo, está tudo errado, mas eu continuo confiando em Ti. O que é que eu aprendo com a vida de Judas? É que tem muitas pessoas que não sabem esperar o tempo certo. Faltava tão pouco tempo, ele traiu, e eu não quero livrar, dizer que Judas, não, ele foi culpado, o único responsável pelas suas ações foi ele. Não foi Deus, não foi os apóstolos, foi ele quem decidiu fazer isto. A culpa sim é dele, de uma certa forma. Mas onde eu quero chegar é que, mesmo você sendo culpado, se você se arrepender de todo o seu coração, 1 João capítulo 1 diz isso: se confessares os teus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar todo e qualquer pecado. Ele é fiel e justo, Ele. Meus irmãos, tem um novo recomeço. Sai desse lamaçal. Ergue a tua cabeça, meus queridos. Não pensa que tudo acabou. Não desanima. Não deixa as ondas bravias ser maior do que aquele que fez as ondas. Os problemas se levantaram como um gigante. Os problemas estão muito grandes. Os problemas estão igual a muralha de Jericó. Foi somente a ordem do Senhor que aquelas muralhas impenetráveis vieram de água abaixo. Foi apenas com a ordem de Deus que Josué com o seu exército venceu a cidade de Jericó. É através da tua confiança. Mesmo que as adversidades sejam contrárias, mesmo que o leme só reme para trás, mas você tem que lembrar de uma coisa: o capitão ainda está no barco. Talvez falte tão pouco para você. Tem um
pouco mais de paciência. Erga a sua cabeça. Levante-se. Não fica cabisbaixo. Aproveita a oportunidade de engrandecer ao único Rei e Salvador Jesus Cristo. Se ergue. Da maneira que você está. Se levanta. Porque a força não é sua. A força vem do Senhor. Ele te capacita, Ele te dá força, Ele te dá vigor, Ele te dá renovo, Ele te dá esperança, Ele te dá vitória, Ele te dá vida eterna. Ele é o Rei dos Reis e vai continuar trabalhando ao teu favor. Se levanta, meu irmão. Judas colocou um ponto final na sua história. E não foi de uma forma como as novelas, onde os personagens principais, onde os mocinhos acabam sorrindo, felizes da vida, olhando para trás e dizendo: eu venci. Ele colocou o ponto final da maneira mais horrível que um ser humano pode perder a sua vida, deixando de confiar em Deus, tirando a sua vida, deixando a esperança que era o próprio Jesus de lado, não se comunicando com Ele, não se relacionando com Ele, deixou a soberba e o ego se evadir dentro de si. Mas Jesus ainda está vivo, para todo sempre. E a notícia boa é que Ele reina em nosso meio. A notícia boa é que Ele ainda é poderoso para fazer. A boa notícia é que Ele não mudou. É que Ele continua operando milagres. Que você possa refletir um pouco nessa noite sobre tudo isso. Será que este é o caminho? Eu tenho convicção de que a maioria, ou talvez todos que nos ouvem nessa noite, já tiveram a oportunidade de escutar a palavra de Deus. A questão não é em escutar, a questão não está no ouvir. A questão está em o que eu faço depois de ouvir. O que você tem feito depois de ouvir a palavra de Deus? Tem permanecido no seu lugar? Tem ficado no mesmo lugar? Não tem feito nada? Tem feito alguma coisa? O que você tem feito? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas a fé também sem as obras, elas são mortas. É preciso a gente praticar o que chamamos de fé. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas nessa noite. Que Ele nos abençoe, nos encha do seu poder e da sua graça. Que a gente tenha convicção de uma coisa: de que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que Deus nos abençoe nessa noite, em Cristo Jesus.